Fala, meu povo! Hoje, vamos explorar uma das mentes mais brilhantes da ficção científica, um autor que moldou o gênero e fez nossa imaginação viajar pelo tempo. Estamos falando de Herbert George Wells, e a obra que vamos abordar é uma verdadeira joia da literatura, A Máquina do Tempo. Mas antes de mergulharmos nas profundezas desta história intrigante, vamos conhecer um pouco mais sobre o homem por trás da caneta, Herbert George Wells. Ele não era apenas um autor, mas também um visionário que revolucionou a ficção científica, deixando sua marca espetacular no mundo da literatura. No final do século XIX e início do século XX, um período marcado por avanços tecnológicos e científicos, Wells emergiu como uma voz profética. Suas ideias e previsões desafiaram as fronteiras da imaginação e ecoaram nas mentes de gerações futuras. Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas a máquina do tempo, mas também a influência duradoura de Wells na ficção científica e sua capacidade de nos fazer questionar os limites do conhecimento e da realidade. Então, prepare-se para uma jornada pelo tempo e espaço da literatura, enquanto desvendamos os mistérios e maravilhas que Herbert George Wells nos ofereceu. Vamos começar. Para entender verdadeiramente a obra, é crucial mergulharmos no contexto histórico e cultural em que essa obra extraordinária foi concebida. Wells escreveu A Máquina do Tempo no final do século XIX, em uma época marcada por mudanças sísmicas na sociedade britânica e global. A era vitoriana estava no auge, e Londres, onde Wells viveu, era uma cidade em constante transformação. A Revolução Industrial estava em pleno vapor, trazendo consigo uma série de avanços tecnológicos e sociais. A classe trabalhadora enfrentava desafios significativos, enquanto a elite desfrutava de prosperidade sem precedentes. Essa era de turbulência social e rápida inovação tecnológica, serviu como pano de fundo perfeito para a imaginação de Wells. Ele viu a ficção científica como uma maneira de explorar questões sociais, políticas e filosóficas profundas. Herbert George Wells, conhecido como o pai da ficção científica, foi um pioneiro neste gênero emergente. Ele não apenas entreteve seus leitores com narrativas intrigantes, mas também os desafiou a refletir sobre o futuro da humanidade. Sua capacidade de misturar ciência e imaginação o tornou uma figura icônica na literatura, e suas histórias visionárias continuam a inspirar escritores, cineastas e pensadores até os dias de hoje. Portanto, à medida que exploramos o livro, lembre-se de que esta obra não é apenas uma história emocionante, mas um reflexo de seu tempo e um testemunho da genialidade de Herbert George Wells. Agora que entendemos o contexto e a importância do autor, vamos nos aprofundar na obra que o imortalizou na literatura, A Máquina do Tempo. Esta é, sem dúvida, uma das obras mais icônicas de Wells e uma das pedras fundamentais da ficção científica. Sem entrar em detalhes da trama, posso dizer que a história gira em torno de algo verdadeiramente extraordinário, uma máquina do tempo. Imagine a capacidade de viajar através das eras, explorar passados longínquos ou vislumbrar um futuro distante. É exatamente isso que esta máquina do tempo possibilita. No decorrer da narrativa, acompanharemos o protagonista em uma jornada fascinante, enquanto ele desvenda os segredos e as possibilidades desta incrível invenção. A máquina do tempo nos leva a lugares e períodos que desafiam nossa compreensão do tempo e da realidade. Mas lembre-se, não vou revelar detalhes da trama para não estragar a surpresa para aqueles que ainda não tiveram a chance de ler esta obra-prima. Em vez disso, convido você a explorar A Máquina do Tempo por si mesmo, mergulhando na imaginação brilhante de Herbert George Wells e descobrindo os mistérios e as reflexões que aguardam dentro de suas páginas. A peça central do livro, como o próprio título sugere, é a viagem no tempo. Essa é uma ideia que tem cativado a imaginação de pessoas ao redor do mundo por gerações. Imagine a capacidade de viajar para o passado, observar os eventos históricos com seus próprios olhos, ou saltar para o futuro, vislumbrando o que o destino reserva. Essa é uma das premissas mais intrigantes da ficção científica. Em A Máquina do Tempo, Herbert George Wells leva essa ideia fascinante e a transforma em uma narrativa que vai muito além do simples entretenimento. Através da lente da viagem no tempo, o autor explora de maneira profunda e impactante os conceitos do passado, presente e futuro. É um mergulho nas profundezas do tempo,
onde cada era representa um cenário diferente para examinar questões filosóficas, sociais e até morais. A história nos convida a refletir sobre as consequências de nossas ações, não apenas em nossa própria época, mas em todo o curso da história. Além disso, a máquina do tempo nos desafia com a intrigante questão dos paradoxos temporais. O que acontece quando interferimos no passado? Podemos realmente mudar o curso da história ou estamos destinados a ser meros observadores? Wells nos guia através de um labirinto de possibilidades temporais, estimulando nossa imaginação e provocando perguntas sobre a natureza do tempo e nossa própria existência. Em última análise, A Máquina do Tempo é uma obra-prima que nos lembra da eterna fascinação que a viagem no tempo exerce sobre nós, enquanto nos leva em uma jornada de exploração temporal que desafia nosso entendimento do mundo. Dentro das páginas do livro, encontramos um protagonista envolto em mistério, um personagem que captura nossa atenção desde o início. Sua identidade é uma incógnita, mas suas ações e personalidade o tornam um herói singular. Ele é um homem de mente brilhante, um cientista que desafia as fronteiras do conhecimento e busca respostas para questões que a maioria das pessoas nem ousaria considerar. No entanto, o que o torna verdadeiramente fascinante são suas motivações. Ele não está interessado apenas na busca pelo conhecimento, mas também em compreender o destino da humanidade e os segredos que o tempo guarda. O protagonista é movido por uma curiosidade ardente, uma sede de entender os mistérios do universo. Essa paixão o impulsiona a embarcar em uma jornada extraordinária, uma viagem que nos levará a lugares inimagináveis. Suas decisões ao longo da narrativa revelam um caráter complexo à medida que ele enfrenta dilemas éticos, desafios morais e a responsabilidade que acompanha o conhecimento. À medida que seguimos os passos desse herói enigmático, somos convidados a questionar nossas próprias crenças e a refletir sobre as implicações do que é descoberto através da máquina do tempo. Assim, a máquina do tempo nos oferece não apenas uma história empolgante, mas também um personagem que representa a busca incessante do conhecimento e o desejo humano de desvendar os segredos do universo. Uma das características notáveis do livro é a maneira como Herbert George Wells incorporou conceitos científicos inovadores em sua narrativa, mesmo antes de algumas teorias serem completamente desenvolvidas. Um dos conceitos fundamentais explorados na obra é a teoria da relatividade, que na época de Wells ainda estava em sua fase inicial. Ele antecipou, de certa forma, as ideias de Albert Einstein sobre a relação entre o tempo, o espaço e a gravidade. Wells sugere a ideia de que o tempo não é apenas uma sequência linear de eventos, mas sim uma dimensão que pode ser manipulada e explorada, assim como o espaço tridimensional que conhecemos. A Máquina do Tempo é o veículo fictício que torna possível a exploração dessa dimensão temporal. Ela permite que o protagonista viaje pelo tempo, deslocando-se através de diferentes eras da história da humanidade. Ao incorporar esses conceitos científicos em sua história, Wells cria uma base intrigante para suas explorações filosóficas e sociais. Através da Máquina do Tempo, somos levados a questionar não apenas o que é possível, mas também as implicações de interferir no curso do tempo. Além disso, a obra nos apresenta aos desafios dos paradoxos temporais, nos fazendo pensar sobre o que acontece quando o passado é alterado e como isso afeta o futuro. Em suma, A Máquina do Tempo não apenas entretém com sua trama cativante, mas também nos convida a mergulhar em questões complexas e a refletir sobre os limites da ciência e da compreensão humana. Desde sua publicação no final do século XIX, o livro de Herbert George Wells tem tido um impacto profundo na cultura popular e na literatura de ficção científica. A obra foi um marco na literatura de ficção científica, estabelecendo Wells como um pioneiro do gênero. Ela introduziu ao mundo a ideia fascinante de viagem no tempo, que se tornaria um elemento recorrente em muitas outras obras. Autores posteriores, como H.G. Wells, Isaac Asimov e Ray Bradbury, foram influenciados por suas ideias inovadoras, moldando assim o curso da ficção científica. Além disso, A Máquina do Tempo deixou uma marca na cultura pop, com referências e homenagens que podem ser encontradas em programas de televisão, videogames e até mesmo músicas.
A obra continua a ser objeto de estudo em academias e é frequentemente discutida em convenções de ficção científica e grupos de fãs, demonstrando seu poder duradouro de cativar a imaginação das pessoas. Em resumo, A Máquina do Tempo não apenas revolucionou a ficção científica, mas também deixou um legado cultural duradouro que continua a inspirar gerações de escritores, cineastas e entusiastas da ficção científica. Portanto, encorajo você, nosso estimado espectador, a mergulhar nas páginas de A Máquina do Tempo. Descubra por si mesmo os mistérios, as reflexões e as maravilhas que aguardam aqueles que se aventuram nesta história fascinante. A experiência de ler esta obra icônica não apenas o envolverá em um mundo de ficção científica, mas também o convidará a explorar o tempo, o espaço e a mente humana de maneira única. E lembre-se, se você gostou deste vídeo e deseja ver mais conteúdo relacionado à literatura e à ficção científica, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada através do tempo e da literatura. Até a próxima, e que suas leituras sejam sempre repletas de descobertas e emoções.